petróleo em dólares, porque o Muammar al-Gaddafi da Líbia também vinha negociações com a China para começar e com a Rússia para começar a comercializar o petróleo nas moedas russa e chinesa. E aí, quanto mais forte é o petrodólar, mais forte é o papel do dólar como moeda global, consequentemente, mais forte é o impacto dos bloqueios econômicos dos Estados Unidos. E aí fica mais fácil de asfixiar países como Cuba, países como Venezuela. Então, veja, toda a complexidade da questão, toda a complexidade geopolítica, a geopolítica do petróleo, a geopolítica monetária, da questão dos petrodólares, a questão da unidade africana e do papel de África no mundo, a questão das condições de vida, as condições materiais internas da Líbia, tudo isso some, sumiu. E a questão vira assim, ditadura ou democracia. Aí vamos apoiar o expansionismo ocidental em nome da democracia. Aí tem um filósofo que é esqueci o nome dele, Todorov, acho que é esse, que ele até faz uma brincadeira, uma ironia macabra. Ele fala assim, olha, era dito que o Gaddafi estava reprimindo 3 mil pessoas e por isso a gente precisava invadir a Líbia, e agora tem 300 mil mortos. Sabe? Está reprimindo 3 mil, vamos lá, vai para 300 mil. E para piorar, na Líbia, hoje, vocês podem pesquisar isso em inglês quando acabar a live, coloca lá, trabalho escravo na Líbia, ou venda de escravos na Líbia. A Trípoli, que é a capital da Líbia, hoje tem pessoas negras que eram uma minoria nacional, acusada, inclusive, de ser toda apoiadora do Muammar al-Gaddafi. Metade da população negra da Líbia foi exterminada. Metade da população, cerca de 100 mil pessoas, foram exterminadas unicamente por serem negros. Porque toda a população negra era considerada protegida pelo Gaddafi, e aí quando os mercenários do Ocidente, anti-Gaddafi, começaram a tomar as regiões, eles estariam matando a população negra. E uma parte que ficou no país não conseguiu fugir para a Europa, ou então morrer no Mediterrâneo atravessando, foi colocada em situação de trabalho escravo. Então você vai ver fotos no Google de pessoas negras sendo vendidas numa praça com uma corrente no pescoço e o cara vendendo, fazendo leilão de escravos, pleno século XXI, como diriam as pessoas. Então, veja, a incompreensão da questão colonial e da questão nacional fez com que a esquerda italiana, e o Lossudo até dá exemplos disso no livro, fez com que, inclusive, a esquerda brasileira, teve gente aqui no Brasil, que eu não vou falar o nome, também apoiou a invasão ocidental na Líbia, apoiasse a destruição de um país e colocasse em situação mais difícil de luta todos os povos do mundo. Porque quanto mais controle os Estados Unidos e o Ocidente têm do comércio do petróleo, e quanto mais o comércio do petróleo é feito em dólares, mais difícil é para todos os povos da periferia que, por exemplo, dependem do petróleo, afirmar projetos populares e soberanos. Percebe? Então, assim, a proposta de Lossudo não é, eita, caralho, vamos ler Mao Tse Tung, vamos ler Kim Il-sung, vamos todo mundo. Não, a proposta de Lossudo é, galera, o mundo não é só Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão. Vamos, como diria o nosso amigo Hegel, vou citar Hegel em homenagem ao meu amigo Garibaldo, que deve estar assistindo. A verdade está no todo. Vamos compreender a complexidade do sistema capitalista e olhar com mais atenção, cuidado, carinho e preocupação política para as lutas na periferia do sistema capitalista. Esse é o chamado Lossudo. Não é vamos seguir Mao Tse Tung, não é vamos seguir Kim Il-sung, percebe? Ótimo. Bom, o Carlos de Paulo perguntou como responder... Nossa, você vai amar essa. Como responder e rebater as acusações de Lossudo como um falsificador da história e um apologista? Isso não é debate. Não, meu irmão, veja, eu não gosto da carteirada acadêmica, não. Certo? Não sou acadêmico, tenho raiva de acadêmico, a maioria não gosta de mim, eu não gosto da maioria, mas veja. A gente está falando de um autor que é publicado em mais de 20 países. Né? Um autor que é publicado em mais de 12 línguas. Lossudo, ele é publicado na Venezuela, no Brasil, na Argentina, em Cuba, na Turquia, na China, todos os países da Europa, lá.
Aí, massa, o cara era presidente da Associação Marx Hegel. O cara era considerado na Itália um dos melhores intérpretes da obra do Antônio Gramsci. O cara foi reconhecido, inclusive, no mundo inglês como um dos melhores críticos do liberalismo. O cara tem reconhecidamente uma das melhores biografias políticas do Nietzsche. Elogiado esse calhamaço aqui de mais de 1000 páginas, Nietzsche, um rebelde aristocrático. Tem elogio na parte de trás do livro do Ernst Nolte, que é um reacionário da pior espécie, um historiador adorado na Alemanha, e até o reacionário falou assim, caralho, o livro é foda. Tem vários elogios aqui do livro. Então, veja, quer dizer que um autor... Eita! Quer dizer que um autor que é publicado em mais de 20 países, traduzido em mais de 12 idiomas, reconhecido internacionalmente como um grande intérprete de Hegel, de Nietzsche, um crítico do liberalismo, e por aí vai, aí chega o boy do Brasil e em um vídeo de 30 minutos prova que o cara é um falsificador. Tipo assim, eu estava conversando uma vez com meu amigo Eribaldo Novo. Veja, uma coisa é eu discordar de Zizek, por exemplo. Discordar de Zizek, achar que as posições conjunturais dele são muito ruins e tal, criticar ele. Outra coisa é eu chegar para um cara que é reconhecido internacionalmente como um grande intérprete de Lacan e dizer assim, vou gravar um vídeo aqui de 15 minutos para provar que Zizek é um farsante que não entende de Lacan. Assim, senso do ridículo, né? Sabe, tipo, senso do ridículo. É isso, não ter senso do ridículo, eu fazer um negócio desse. Assim como eu vou chegar, por exemplo, sei lá, também não curto Adorno. Aí eu chego com o Vladimir Safatli, que é um importante intérprete do Adorno no Brasil. Chega assim, Safatli é um farsante, ele não entende nada de Adorno. Ele estuda a porra do Adorno há 20 anos, mas Safatli não entende. Eu vou aqui com um vídeo de 10 minutos provar que Safatli é um farsante. Uhum. Não dá para levar isso a sério, desculpa. Ótimo. Não, era isso mesmo, eu queria que você batesse. Gente, eu não vou conseguir pronunciar o nome da pessoa que fez a pergunta, Theo Margon, uma coisa assim. Jones, qual livro você recomendaria para ler na sequência do Marxismo Ocidental? Na sequência... Pô, eu acho que seria interessante para a gente que é brasileiro e que tem um ensino de história muito eurocêntrico, causa um impacto muito grande, a gente fica meio chocado quando lê a primeira vez. Esse livro aqui, ó. Nossa, A linguagem do